Então na última aula eu parei um pouco antes. Parei na segunda lei, né? Falei de força-peso. Para aplicação da força-peso, até resolvi um exercício. Né? Resolvi dois exercícios, né? Dois exercícios. Perdi minhas imagens aqui. A visualização só. Dois exercícios do material de vocês, né? Sendo os dois do Enem. Eu não sei se foi um e o. Enfim, para ilustrar o que eu já tinha falado até o momento, beleza? Aí eu falei que próxima aula seria terceira lei, tranquilos? E a próxima aula é hoje com quarta-feira, uma só, beleza? Então tá aí. Bem, terceira lei, o que a terceira lei me fala? Né? A primeira me falou sobre. A primeira é uma das mais importantes, na minha opinião, que dá fala de força, só não ensina a calcular, como se calcular a força fosse o mais importante, não é, né? Lá faz uma análise muito bacana de força, né, de equilíbrio, mas já fala de força e a terceira lei fala de força. A segunda só calcula, beleza? E a terceira vem falar de algumas características. As forças são sempre aos pares, mas nem todos os pares é, constituem um par de ação e reação. Mas o que é constituir um par de ação e reação? Né? Constituir um par de ação e reação é apresentar determinadas características. Beleza? Vai aparecer esse slide, mas eu vou antecipá-lo aqui. Aí eu vou imaginar um negócio aqui totalmente fora de escala, né? Mas bem didático, tá certo? Então imagina meu planetinha aqui, né? É... Tá azul ainda, né? Não tem quase nada verde mais. E aí você vai e coloca uma mesazinha aqui bonitinha, tá certo? Coloca uma mesazinha bonitinha aí. E sobre essa mesa, totalmente fora de escala, obviamente, né? Você coloca um bloco, né? Você vem e coloca um blocozinho aqui, tá certo? Você vem e coloca um bloco aqui em cima, tá certo? Um bloquezinho aqui só para poder representar algumas forças só, beleza? Para analisar algumas características dessas forças, tá certo? Uma delas, obviamente, é a força-peso. De cara que eu já vou colocar a força-peso, que é inerente a qualquer situação de física. Já tem uma força-peso aqui apontada para o centro. Vou exagerar aqui só para destacar, apontada para o centro, né? Uma forçazinha apontada para o centro aqui, né? Uma força gravitacional. Ela só vai ser bem explicada, na verdade, quando chegarmos lá em gravitação universal. Eu vou explicar o que está mal formulado nela aqui, mal apresentado por enquanto. E no centro da Terra aqui eu tenho uma resposta. Então quer dizer que eu puxo a Terra com uma força, né? Eu puxo a Terra com uma força, ou melhor, né? A Terra, eu acho que é mais fácil pensar assim. A Terra vai me puxar com uma determinada força, que eu chamo de força-peso. Como toda força, né? Ela atua em alguém, ou seja, uma massa, com alguma finalidade, né? Variação de velocidade, certo? Que é o propósito da força aqui, beleza? Variação de velocidade. Toda variação leva um tempo, né? E a Terra me atrai, né, com uma força peso e eu, naturalmente também, né, respondo, né, a essa força, tá certo? Uma força peso também, tá? Só que eu vou fazer o seguinte: bloco, né, e planeta Terra.
Então, aqui é a Terra exercendo uma força no bloco e aqui o bloco respondendo com uma força sobre o planeta, né? Eu falei planeta e depois coloquei Terra, né? Então, aqui é planeta puxando o bloco e aqui bloco puxando o planeta, certinho? Que é a força peso. Então, no lugar dessa força aí, eu coloco a força peso, né? Só que é uma força específica atuando sobre a mesma pessoa com a mesma finalidade. Só que o bacana da aceleração da gravidade, que eu já sei o valor dela, pelo menos eu vou aproximá-la quando eu estiver falando meio que de cinemática, de dinâmica, eu vou pensar nela como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. O bacana mesmo, que não existe tempo ao quadrado, é pensar em 10 metros por segundo a cada segundo. Quando existia questões abertas, né, a UFMG teve uma questão aberta na segunda etapa, quando existia a segunda etapa aberta na maioria das universidades. Ela perguntou, não esqueça o valor, era até 2, né, mas vamos supor que seja 10. Perguntou qual era o significado físico da aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. O pessoal fica tão preso à unidade, né, ou melhor, né, é, tão sem compromisso com a unidade, às vezes a gente não dá a devida importância, que não sabe nem o significado físico. E a unidade dá umas dicas boas sobre o conceito, obviamente, da grandeza. Então, significa que é uma variação, um aumento ou uma diminuição de 10 metros por segundo a cada segundo. Isso se eu pensar nela como sendo variação de velocidade por tempo, né? Agora, se eu ampliar um pouquinho o meu conceito aqui, ó, vou até fazer no cantinho aqui, ó, que aí eu explico o que está mal apresentado por enquanto, né? Que o bom de terceiro ano, que nada é novidade, né? Com exceção da matéria do próprio terceiro, né? Então, força-peso, se eu fosse calcular a aceleração da gravidade aqui, seria força-peso sobre massa. Eu já fiz isso lá na elétrica, né? Então, eu poderia falar dos 10 que eu acabei de falar aqui, né? Só que na unidade de 10 newtons para cada 1 quilograma. Né? Então, a aceleração da gravidade ela pode ser apresentada como um campo gravitacional, só para a gente não perder aí a ideia. Né? E quando eu falo que está mal apresentada aqui agora, né, é porque ninguém, ninguém menciona do que de fato depende essa aceleração da gravidade. Né? Mas a gente já teve uma noção lá que a força, peso, que eu simplifiquei e muito aqui, ó, né? Eu já apresentei para vocês lá na elétrica, né, que ela é uma força gravitacional entre massas, né? Só está faltando uma constante ali, né? Que ela é uma força entre massas, né? Tem uma constante aqui que eu não preciso preocupar. Eu não preciso preocupar, mas o constante que me ajuda caso eu esqueça alguma fórmula, né? Porque eles vão ter que me dar essa constante e ela vai ter que aparecer com a unidade, tá certo? 6,67 vezes 10 a menos 11. Só que o mais importante, que é a unidade, que eu vou até destacar ela aqui, que ele vai ter que apresentar, que vai ser Newton, né? Aí você lembra que tem força na fórmula, vezes metro ao quadrado, é como se eu estivesse multiplicando o inverso aqui, ó, cruzado, perdão, dividido por massa vezes massa, ou seja, quilograma ao quadrado. Então eu cheguei a mostrar essa fórmulazinha lá em elétrica, né? Já que está falando de força-peso, né? Por que não apresentá-la corretamente, né? E já que eu estou falando que essa força-peso é igualzinha a essa daqui, gravitacional, por que que não rapidinho, né? Enquanto todo mundo acorda, inclusive eu, a gente não comenta isso. Então, a força gravitacional é igual à força peso. É bacana você guardar isso aqui e memorizando isso aqui. Você vai vendo, vai comparando uma força com a outra, tá? Vai linkando os conceitos, fica mais fácil da gente memorizar. Então, quando eu faço essa comparação aqui, ó, e se você fizer, você vai ver,
que aí a aceleração da gravidade, ela fica parecendo um campo elétrico lá. Ela fica dependendo da constante, que eu não estou nem aí, que ela vai ter que vir. É uma coisa que não muda, obviamente. E fica dependendo exclusivamente da massa do planeta e da distância que você está dele. Só que eu vou considerar ele constante, tá? Vou considerar essa aceleração constante. Só lá de gravitação universal, que deve vir lá no volume 3 ou 4, ou 3, né? Que eu vou preocupar com isso. Até então eu não vou preocupar. É uma aceleração que depende exclusivamente do planeta. Mais ninguém. Então qualquer astro, planeta, tá? Então qualquer astro celeste, planeta, qualquer corpo celeste, né? Pode, planeta ou não, corpo celeste pode exercer esse campo, beleza? Pode gerar esse campo, tem essa aceleração. Né? Então por isso que eu estou preso aqui e esse Mzinho aqui está sendo atraído por esse Mzão aqui, beleza? Bem, o que impede esse Mzão de descer aí é justamente a nossa mesa, né? A nossa mesinha aqui é justamente quem está atrapalhando, né? Então, graças à mesa no meio do caminho aí, o nosso bloco acaba pressionando um pouquinho aqui a mesa, né? Um pouquinho depende do próprio peso dele, né? E aí, obviamente, que ele vai exercer uma força, né? Sobre esse, opa, uma força sobre esse, por que não está funcionando? Ah, ótimo. Uma força sobre essa mesa. E eu vou desenhar essa força aqui, ó. Eu vou desenhar ela exatamente do mesmo tamanho do peso, né? Ela não poderia ser diferente. Se não fosse o peso, obviamente que eu não iria pressionar essa mesa aí, né? Então eu vou pressionar a mesa aqui com a força do mesmo tamanho, tá certo? E obviamente que a mesa vai responder, né, com uma força de mesmo tamanho, né? Vou colocar aqui, né? De mesmo tamanho e não deu certo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho minha tela aqui. Então deu uma forçazinha aqui que nós não vamos discutir, né? Faz de conta que é do mesmo tamanho. Foi mal aqui o desenho que caiu um pouquinho fora. Exagerei nas forças. Então, mais um par, né? Mais um par aí de força. Tem essa daqui. Primeiro eu exerci essa daqui, né? Que é a minha normal, né? Palavrinha normal significa 90 graus, né? Pressionei a mesa aqui, a superfície. E ela me respondeu, certo? Características dessas forças são várias, né? Mas eu vou classificar só em relação à direção, né? O que eu posso falar da direção delas? É a mesma, todas têm a mesma direção, todas aí são verticais, né? Sentido, tudo bem, tá mudando, algumas estão para cima, outras para baixo. Módulo, todas são iguais. Módulo. Tá? E o mais importante, corpos, né? Corpos diferentes. Então vamos lá. Direção é direção é a mesma. Sentido são diferentes dependendo dos pares que você pegar para analisar aqui. Você pode pegar essa daqui para analisar, né? Essa daqui para analisar, tá? Ou essa daqui para analisar esses pares aí, ó, né? Módulo, todos são iguais e corpos. Aí que tá. Se eu estou falando da terceira lei de Newton, obrigatoriamente que os corpos têm que ser diferentes, tá certo? Então, essas são as características. Eu ainda gosto de falar mais uma, né? Essas aqui é o que vem no livro, né? Eu ainda gosto de falar da origem, da natureza, tá? Eu gosto de falar da natureza porque tem que ter mesma natureza. Para você identificar,
está falando de uma força que é tensão, que depende de uma corda? Você está falando de uma força que depende da superfície? Né? Então eu gosto de falar mesmo a origem, que eu acho que ajuda a fechar o diagnóstico aqui, ó. Origem, tá? Mesma origem. Como assim? Se eu eliminar a mesa, automaticamente eu vou eliminar duas forças, que são as normais que eu acabei de colocar aqui. Então quer dizer que elas têm a mesma natureza, né? Coloquei mesma origem aqui, mas o bacana é mesma natureza. Ou origem, tanto faz, né? Mas eu acho que ajuda a identificar natureza, tá certo? Então, quem são os pares de fato aqui? Todo mundo que apresenta isso aqui. Então, essas duas forças aqui, por exemplo, que eu coloquei de preto, vou nelas primeiro, elas atendem quase todas, mesma direção, sentido contrário, né? Peso e a normal, aqui que está atuando no blocozinho aqui. O módulo de todo mundo é igual, não vou discutir. Só que essas duas forças aqui estão atuando no mesmo corpo. Então ninguém faz força nele mesmo, né? Ninguém faz força nele mesmo. Então isso aqui, essas duas forças aqui, elas se anulam. Se anulam. E isso é o seguinte, é justamente isso que não constitui par de ação e reação. Então, elas se anulam, se cancelam, tá? Então isso aqui não é par de ação e reação. Agora, forças que nunca se cancelam, forças que não atuam no mesmo corpo. Como que você vai fazer com que a Terra pare de exercer força sobre você? Não tem jeito. Então, nunca, nunca se cancelam, ok? Nunca se cancelam. E aí constituem par de ação e reação, terceira lei. Outro par são essas duas aqui, ó, essas duas normais aqui, ó, né? Porque você pode dar essa normal aqui, ó, de baixo foi o bloco que fez força sobre a superfície e a de cima foi a superfície que respondeu a essa força sobre o bloco. Então essas duas aí, ação e reação. Então o que mais tem na natureza são pares, as forças sempre surgem aos pares, sempre, sempre surgem aos pares, né? Mas nem todo par, né, vai atender a todos os pré-requisitos aqui, ó. A maioria vem só até aqui, ó, né? O que mais comum são pares que atendem isso aqui. Os únicos que serão ação e reação são os que atenderem esses últimos aqui, ó, ação e reação. E eu uso isso o tempo todo. Eu estou andando, eu tô fazendo força no chão, né? Eu estou empurrando o chão para trás, você parar para pensar, né? E o chão que está te empurrando para frente, né? Então, duas coisas que existem o tempo todo é atrito e ação e reação. Então, isso aqui foi um exemplo de ação e reação. O exemplo mais clássico é esse que eu comecei a apresentar aqui, né? Você pegar dois carrinhos aí, né? Um de ferro e um imã, né? Eles vão sofrer, né? Vão atuar forças aqui, ó, que tem sempre a mesma direção, sentido contrário, o módulo, obviamente, que é o mesmo, só que aqui não está exemplificado aqui, né? Mas eu vou exemplificar, demonstrar, né? As forças estão atuando em corpos diferentes, tá certo? Então, essa força de azul aí mesmo, essa daqui, né? É a força que o ímã exerce sobre o ferro. E a resposta, obviamente, é a força que o ferro faz sobre o ímã. Então, mesma direção, sentido contrário, corpos diferentes, que é o mais importante. Corpos diferentes. O mais importante, só para ajudar a identificar, né? Então, ação e reação basicamente é isso aí. Beleza? Só que eu tenho algumas situações, né, de ação e reação. Essa que eu exemplifiquei aqui, né? Que essas forças aqui, os pares aqui, né? Que tem a mesma origem, que se não fosse a superfície não teria surgido normal, ação e reação nunca se anulam. As de azul, que é força gravitacional, nunca se anulam. Né? As únicas que se anulam é peso e normal, né? Que são de natureza diferente. Então elas se anulam, uma é igual à outra.
Nem sempre uma igual à outra, né? Aqui sim. Aí vem a lei de Newton, aplicações de leis de Newton, que é o próximo capítulo, né? Tem dois capítulos aí, um de teoria e outro de aplicações, basicamente. Eu vou conduzindo os dois juntos, tá? Eu acho mais didático, mais eficiente. Tem algumas situações importantíssimas que isso aqui não é verdade, né? Quando você está subindo ou descendo no elevador acelerado ou retardado, isso vai mudar. Quando você está num plano inclinado, inclusive, vocês vão mudar, vai mudar, né? É, depois eu vou até perguntar para vocês até onde vocês foram. Eu vi, tava olhando o conteúdo de matemática de vocês, vi seno e cosseno, então plano inclinado vocês já estão de letra, já tiraram de letra. E plano inclinado, isso não é verdade. Elevadores acelerados ou retardados, isso não é verdade. Agora, elevador parado ou em repouso, perdão, ou em movimento uniforme, isso é verdade sim, tá? Como eu disse, na física, repouso e movimento uniforme é a mesma coisa, né? Então, em algumas situações isso que não é verdade, eu vou explicar algumas que não são verdade, ok? E essa situaçãozinha aqui, ó, é um jeito de tirar a mesa, né? Essa que eu acabei de fazer aí, só que sem a mesa, tá certo? Sem a mesa. Você imaginar o planeta Terra aí, né? E alguma coisa é só didático, tá? Então, o planetinha Terra aqui. E vamos forçar a barra aí, imaginar alguma coisa presa num teto aqui, né? Um tetozinho imaginário. E as forças que atuam em algum bloco aí, tá certo? Vamos pendurar um bloco aqui, só para não falar de contato físico, contato com superfície, que é o caso da mesa, que eu acabei de desenhar, tá? Vou imaginar um blocozinho aí pendurado. E as forças que atuam sobre ele, tá certo? Não me pergunta na onde que esse teto tá preso não, tá? Então tá aí, tudo tranquilo, galera? Tudo beleza? Então as forças que atuam aqui, força peso, né? Eu vou puxar esse bloquinho aqui para baixo, né? Exercendo uma forçazinha que eu vou puxar ele para baixo aqui, né? Forcinha peso. Isso aqui é o planeta fazendo uma força no bloco. Obviamente que o bloco vai responder com a mesma intensidade. Então, um bloco fazendo força no planeta, isso aí não mudou nada. Só que vai surgir uma forcinha a mais aqui, né? Que é justamente o bloco puxando o teto para baixo, que é a tensão, né? Bloquinho puxando o teto para baixo aqui. E obviamente que. Opa! E obviamente que o teto respondendo, exercendo uma tração ou uma tensão, né, uma força transmitida sobre o bloco. Então, se você for analisar essas duas forças aqui, é terceira lei, tá certo? Essas duas aqui que já eram, né, obviamente continua sendo ação e reação, certo? E essas duas aqui, né, que eu vou destacar elas aqui, essas duas aqui estão atuando no mesmo corpo, então elas se anulam, né? Ou seja, estão falando que a força peso, né, em módulo é igualzinho a tensão, tá certo? Então, nunca vai anular, nunca vai, sempre vão se anular, beleza? Nunca vai compor um par de ação e reação. Tranquilos? Então são as situações mais clássicas aí, né? Ação e reação são as questões mais clássicas de ação e reação aí, beleza?
Bem, não dá para falar de leis de Newton e ficar só na teoria, que se eu for para os exercícios do livro de vocês, não vou encontrar só teoria lá, não vai estar bonitinho, né? Falando só sobre a primeira, segunda e terceira lei no nível, né, teórico. Vai ter aplicações, não tem jeito. Vocês viram que eu mal falei sobre a terceira lei, já surgiu lá no Enem. E eu fui no Enem só porque é terceiro ano, né? Mas se você for dar uma olhadinha numa uma página, duas atrás, você vai ver que está no mesmo nível os outros exercícios. Já tinha coisas lá falando sobre força-peso, já tinha já tinha uma roldana lá, né? Que é a aplicação. O bloquinho que foi puxado lá em cima da mesa na aula anterior, tinha uma roldana auxiliando lá, né? Então, não tem jeito, né? Não dá para fugir das aplicações. É melhor estudar as três leis e em seguida exemplos que justifica, né, o estudo nosso aqui. Tranquilos? Então, roldanas. Eu tenho dois tipos de roldanas, tá? É fixa quando eu ligo ela aqui no teto, tá? É, e utilizo ela simplesmente para o propósito que eu utilizei na última aula, que é só para conduzir o fio e, consequentemente, conduzir a força, beleza? Então, boto um blocozinho aqui de força-peso. Então, para que eu possa mantê-lo em repouso, ou equilíbrio, ou movimento uniforme, que é tudo a mesma coisa, eu tenho que fazer uma força do outro lado, que é exatamente igual ao peso. Qual que é a diferença de segurar diretamente o bloco através da corda e a roldana? Nenhuma, do ponto de vista dinâmico, de força, nenhuma. A força que eu faço tem que ser igual ao do peso. A única diferença aqui é que eu posso pendurar na corda aqui e ter mais comodidade, mas que vai dividir a força nunca, tá? Nunca vai dividir a força, tá? Então essa roldana aí que é serve só para conduzir a corda, né? Que o centro dela é ligada no teto ou em alguma coisa, é o que eu chamo de roldana fixa, tá certo? Agora a móvel, ela tem mais utilidade, né? A primeirazinha aqui, menorzinha, continua sendo a fixa, né? Tá ligada no teto. E essa daqui, ela já ficou diferente, ó. Ela, o centro dela tá ligada no bloco, ó, né? E a corda já tá com uma função diferente, ó, né? A primeira, que é fixa, ela só conduz a corda. Agora essa corda aqui, junto com a roldana que está pendurada aqui, ela já está é, dividindo, ajudando a dividir a força. Então a força que está atuando aqui, ó, embaixo, que é a força peso, quando ela atua no centro da roldana móvel, que é essa maiorzinha, ela automaticamente tem duas saídas. Ó. Uma vai para o teto, ó lá, ação e reação. Você puxa o teto para baixo, ele te puxa para cima. Um par de ação e reação aqui. Ó. E a outra é passada para a próxima roldana, né? Que não faz nada, né? Só conduz a força. Então a força que está aqui, ó, já foi conduzida para o outro lado. Mas o bacana é que a força que eu tenho que exercer no sistema aqui para mantê-lo em equilíbrio é a metade do que eu exercia antes. A comodidade é essa, né? A comodidade, o que nos auxilia aí é justamente isso. Essa daqui eu chamo ela de móvel, porque se eu puxar a corda, ela, obviamente, ela vai movimentar aqui. Ela vai subir e descer. Então, num sistema, automaticamente as que movimentam são as que dividem a força, tá? Esse é o objetivo de identificar quem que é móvel e quem que não é, beleza? Então tá aí, beleza? É lógico que a gente costuma fazer várias, né? A gente costuma colocar várias aí para nos auxiliar, beleza? Que ela vai só dividindo a força. Várias móveis, né? Várias móveis, beleza? Como essa daqui eu já tenho duas móveis, né? Já ajuda bastante, né? A primeira vai dividir por 2 a força, né? Então a metade desse peso vai vir aqui para cima, né? Deixa eu representar aqui bonitinho. Então já vou jogar lá para cima, né? Isso aqui é pré-requisito, né? É bom saber isso aqui. Então, a minha força peso, né? O que eu fiz? Primeira rodana que é móvel, já dividiu a força e mandou metade do peso para cá, ó. Metade do peso veio para cá.
atuar sobre o teto. Beleza. Obviamente que o teto vai responder, lógico, senão eu não vou conseguir sustentar o meu peso aqui. Tá aqui. A outra metade foi aqui, ó, para outra roldana, P sobre 2, que por sua vez respondeu, né? Então eu puxei ela para baixo com uma força de P sobre 2. Como ela também é móvel, o que ela fez? Dividiu de novo a minha força. Então ela jogou a metade da metade lá em cima, né? E a outra jogou para cá, ó. Só que a outra é fixa, né? Não, só conduz a força. Então a outra é fixa. Então vai ficar P sobre 4. Eu gosto de valores. Se eu colocar aqui 400 newtons, né? O que ela vai fazer? Vai jogar 200 newtons para cá, 200 newtons para a próxima rodana. Beleza? Tá certo? Tranquilos? Destacar aqui essa minha força aqui. Então, meus 400 newtons, né, com a cor que aparece, né? Então, meus 400 newtons aqui, vou jogar lá para cima 200, vou jogar para a próxima rodana 200. O que a próxima rodana vai fazer? Vai jogar 100 lá para baixo, ela está recebendo 200, e vai passar para frente, para a próxima rodana 100. A próxima não faz nada, chega aqui no final 100 newtons. Então, olha o que eu fiz aqui com a minha força peso, dividi ela por 4. Chegou no final aqui com 100. Para quem gosta de fórmula, né, tá aí, ó. A força no final depende, obviamente, do peso, né, que você colocou, né, aqui no pendurado aqui, dividido por 2 elevado a n, sendo que esse n aqui é o número de roldanas móveis, né, que no caso aqui só tem duas. É por isso que eu fiquei com peso aí dividido por 2 elevado a 2. Eu não gosto, não é que eu não gosto de fórmula, eu acho desnecessário, vai ter a figura lá para você analisar. Ninguém vai te dar um exercício como esse, mandando você imaginar e não fazer nenhum desenho lá para você. Então vem aqui, desenha, olha, raciocina, olha quantas rodanas, quantas divisões está tendo aqui, para que decorar a fórmula, né? Acho muito desnecessária essa fórmulazinha aqui, beleza? Me resta pouco tempo. Plano inclinado, essa parte de trigonometria aqui, eu estou vendo que vocês estão estudando lá de matemática, tá? Eu vou voltar aqui com mais calma em uma outra aula, tá certo? E eu vou falar sobre força de atrito, beleza? Só que antes, né? Eu vou só comentar aqui, tá? É, do movimento circular uniforme, já que eu estou falando de força, né? E vou pedir para imaginar uma situação bem simples aqui. Eu sei que vai acabar a aula, né? Situação bem simples, onde eu vou pegar, já que eu falei de tensão, né, e força, vou pegar uma esferazinha aqui, amarrar num cordão e começar a girar isso aqui, né? Então o que vai acontecer? Esse giro, né, faz com que a minha velocidade, a minha esferazinha aqui, ó, vai mudando de direção o tempo todo. Eu estou confinando ela no movimento circular, né, graças à tensão, né, a cordinha que eu estou colocando aqui para girar, beleza? Então surgiu uma força aqui na cordinha que mantém esse objeto em movimento circular, que é o que eu vou comentar na próxima aula, beleza? Que aí eu vou preparar o terreno para movimento circular uniforme. Que a gente mata essa frente A fácil, fácil, fácil. Mas não vai ser tão rápido assim não, que eu vou resolver alguns exercícios na aula de amanhã. Tranquilos?